É um tema muito interessante porque, na verdade, a responsabilidade civil ela tem passado por uma transformação significativa nos últimos 100 anos, em especial a partir do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil de 2002. A gente tem uma mudança que é uma facilitação para a reparação de prejuízos. Todas as vítimas têm uma facilidade maior junto aos tribunais, há todo um esforço dos juízes, dos magistrados, para conseguirem reparar a vítima que sofreu um prejuízo grave. Então há realmente toda uma mudança dentro da responsabilidade civil e há um impacto da tecnologia em relação a isso. Se nós pararmos para pensar nos últimos anos, a quantidade de prejuízos que vem sendo causados, por exemplo, na internet ou na violação de privacidade. Então, é preciso repensar novos modelos de reparação de danos. Os modelos tradicionais, que são extremamente já antigos, se pensarmos que a responsabilidade civil, a teoria, como nós a entendemos, ela foi criada em 1800, ela não se adequa mais aos tempos atuais. E assim como a sociedade se modifica, o direito também se modifica. Eles caminham conjuntamente. Então é preciso repensar os modelos tradicionais de responsabilidade civil na busca da reparação da vítima, que é o enfoque correto que a reparação dos danos deve buscar. Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 1990, a grande facilitação que a gente teve para o consumidor foi a inversão do ônus da prova. Vamos colocar isso de uma forma mais clara. O que quer dizer isso? Se a gente parar para pensar numa ação de indenização, o autor da ação sempre tem que provar o prejuízo. Então ele tem que demonstrar como é que o réu da ação causou um prejuízo indevido a ele. Então vamos pensar rapidamente uma situação em que um consumidor abre um refrigerante e tem um corpo estranho dentro do refrigerante. Ele tem que demonstrar que foi o fabricante que inseriu aquele corpo estranho dentro de um refrigerante, que ele não tem a menor ideia quem é o funcionário que botou, ele não sabe onde fica a fábrica, ele não sabe absolutamente nada no processo de produção daquele bem. Então, isso se torna um óbice para o ressarcimento. O consumidor não tem como ser ressarcido. E a grande vantagem que o Código de Defesa do Consumidor trouxe foi essa inversão do ônus da prova. Quem tem que fazer a prova que os fatos não ocorreram, como diz o consumidor, é o fornecedor, é o réu. Então, cabe ao réu demonstrar que o que o consumidor alega não é a verdade. E o segundo aspecto foi a gente tornar a responsabilidade objetiva para uma grande quantidade de ações. Você não precisa mais demonstrar a culpa. É irrelevante se o fornecedor de produtos ou serviços, se ele agiu diligentemente, se ele foi zeloso na prestação do serviço, na entrega do produto, tudo isso é irrelevante. O que importa é, houve um prejuízo? Quem deu causa a esse prejuízo foi o fornecedor? Então ele tem que reparar o consumidor. E o Código Civil hoje trouxe uma inovação que ela é ressaltada por todos os juristas do mundo, que foi a inserção de uma cláusula geral de responsabilidade independente de culpa, não só para as relações de consumo, mas para todas as relações, desde que haja o desempenho de uma atividade. Então, é um momento importante para o direito brasileiro a gente pensar como aplicar essas novas regras que o Código Civil de 2002, que o Código de Defesa do Consumidor já há mais de 20 anos, como que essas regras estão trazendo um impacto também dentro dos tribunais. O grande desafio do advogado hoje em dia é ele repensar a responsabilidade civil. É a gente entender que a responsabilidade civil tem que buscar sempre a reparação do dano e, mais do que isso, a reparação do dano ela é essencial ao equilíbrio da sociedade. Um prejuízo a um sujeito é um prejuízo a toda a coletividade. Os grandes sistemas de responsabilidade civil, na verdade, são baseados em seguridade social. É o caso aqui no Brasil do DPVAT. A gente tem um grande seguro social que qualquer sujeito que sofra uma lesão, um prejuízo decorrente de acidente com veículos automotores, ele é indenizado, ele é reparado. E esse acho que é o grande desafio do advogado, a gente pensar na proteção da vítima, e especialmente, não tanto no momento da reparação, mas muito mais no momento da prevenção do dano. Muito melhor do que remediar é prevenir, impedir que o dano venha a acontecer.